Antisseleção de risco. Está disponível aqui nos nossos feeds, tanto da DIGO quanto da Brasil Atuarial, toda a classificação do risco, né? Nosso objetivo foi estudar todos os pilares, porque a gente percebe que as multas, muitas vezes, elas não dão atenção a isso. O objetivo principal na gestão, né, na diretoria, é que a base vá crescendo, a admissão de associados vá acontecendo, mas não se preocupa com o aspecto da gestão do risco. Aí nós falamos sobre o princípio da seleção, nós falamos sobre o princípio da pulverização, nós falamos sobre a oportunidade que você tinha dentro do aspecto da seleção, de não é praticar perfil de seguradora, mas de classificar o risco, por exemplo, como particular e não particular, né? Então, dentro dessas bases, seleção, classificação, mitigação do risco, nós começamos a compreender o risco. E agora nós vamos falar um pouquinho da antisseleção, ou seja, você fazendo a admissão daquele risco que deveria estar num grupo especial com uma cotização maior. Lembra que cotização é a cota parte que ele paga mensalmente no valor da mensalidade ser superior aos demais riscos que não são tão agravados. E o que agrava ou não um risco, né? O que dá essa classificação do risco, se está agravado ou não? Quando a gente fala assim, ó, dele ser particular ou não particular, é a sua circulação. Mas quando a gente não tem esse tipo de classificação, nós entramos num aspecto, por exemplo, da sua taxa de roubo. A frequência de roubo em uma determinada região para aquela característica específica, né? Aquele modelo específico do veículo. Aí pode possibilitar ele mais agravado ou não. O outro ponto é a dificuldade na reposição de peça. Por exemplo, os veículos importados mais antigos têm muita dificuldade na reposição de peça. Então, se você pegar, se você admitir um veículo mais antigo dentro da sua mútua, um veículo importado mais antigo dentro da sua mútua, necessariamente você vai ter dificuldade na reposição. E aí, se você tratar esses riscos como os demais, você está praticando a antisseleção, porque mais pessoas que têm essa característica vão buscar essa multa. Agora, se você falar assim, a cotização dessa característica de risco, ela exige um valor maior de mensalidade, aí sim você precisa necessariamente, você estaria necessariamente praticando aquilo que a gente chama a boa seleção. Quando você não a faz, a gente entende e denomina a antisseleção como a sua prática de gestão. Porque se um veículo de 10 anos atrás importado está pagando o mesmo preço de um veículo de passeio recente, né, de 1, 2 anos, nacional, porque eles geralmente têm essa mesma equiparação de preço, você está prejudicando o veículo nacional em detrimento ao veículo importado, porque ele é mais difícil na reposição de peça, apesar de muitas vezes ter menor taxa de roubo, né? Então, é importante você entender essas variantes do risco dentro da sua admissão de associados, para fazendo uma boa admissão, aí você entra naquele aspecto financeiro, que nós começamos a discutir aqui também, e ainda estamos na nossa maratona de gestão econômica, né? Mas hoje nós demos uma pausa nela e vamos falar sobre a antisseleção. Você está praticando isso na sua mútua? Você tem mais de uma tabela de preço? Isso é importante para uma mesma categoria de veículo. Estou falando de veículo de passeio. Então, você tem uma tabela de preço para veículo de passeio de uso particular? Você tem uma tabela de preço para veículo de passeio não particular? Você tem uma tabela de preço para veículo de passeio, um grupo especial, veículos importados, no seu grosso, né, assim, ou até veículos nacionais que tiveram a descontinuidade da sua produção. Ele é mais complicado de fazer a gestão da reparação na colisão, ou às vezes ele tem taxas elevadas de roubo e furto. Ele precisa ter uma cotização, uma determinação do valor da mensalidade de um jeito diferente, e essa distinção faz com que você, ao subir, classifique e admita o risco de uma maneira muito mais positiva, não deixando a antisseleção fazer parte da sua multa. E você não deixar a antisseleção fazer parte, necessariamente você vê uma solvência econômica no horizonte futuro, né? Uma previsibilidade nos cenários econômicos, no que se diz respeito ao volume de ressarcimento, enfim, e outros aspectos também que a mútua tem no exercício da sua atividade. Então, hoje nós vamos falar sobre antisseleção dos riscos e que você não pratique isso na sua entidade, que você esteja apto a entender, de acordo com as propriedades do risco, que nós estabelecemos e disponibilizamos superficialmente, mas gratuitamente aqui no feeds do Instagram da DIGO, bem como da Brasil Atuarial, e mais profundamente discutido no Essencial PPV. Você já conhece o Essencial PPV? Se ainda você não conhece, dá uma chegadinha lá na página da DIGO, observa um pouco os fundamentos, né, os elementos essenciais de compreender dentro desse mercado mutualista que está inserida a proteção veicular, e assim talvez praticar no seu dia a dia e ter horizontes mais positivos
Sua base pode estar crescendo a taxas menores do que você esperava, mas está crescendo saudável, adimplente com seus compromissos na data de seus vencimentos, né? Tudo se dá pela admissão bem feita, não deixar a prática de antisseleção acontecer na sua mútua, praticar seleção de risco. Não é perfil, não entenda errado. Perfil, qual que é a diferença da prática da seleção em relação ao perfil? O perfil individualiza o risco. Você determina individualmente o valor de um risco. O mútuo não, o preço é pela média. O valor da mensalidade é definido pela média. Todos estão ali dentro como garantidos e garantidores, só que há uma pequena distinção entre eles. Obviamente, um veículo mais agravado não pode pagar a mesma cota do veículo menos agravado. E aí você corrige pelas cotizações adequadas. É comum que aquela utilização contínua de tabela de preço que o pessoal usava no mercado venha a cada vez mais não ser utilizado, porque se você tem um dispositivo que você disponibiliza para o seu consultor, ou até o seu próprio consultor tem um dispositivo móvel a qual ele utiliza, quando você disponibiliza a ele uma plataforma, um aplicativo de cotação, né, em relação ao valor da admissão de um determinado associado, menor é a sua usabilidade das tabelas. Quanto menos tabela você coloca na rua, mais fácil é de você ter vários tipos de tabelas, aquela para veículo de passeio de uso particular, aquela para veículo de passeio de uso não particular, aquela para veículo de passeio nesse grupo especial, tá vendo? Uma categoria de veículo, 3 tabelas. Depois vai para motocicleta, da mesma forma, depois vai por região. No Rio é uma, em Minas é outra, no São Paulo é outra, no Mato Grosso é outra, no Rio Grande do Sul é outra, no Pará é outra. Então você vai aumentando cada vez mais, podendo até 70, 80 tabelas, mas tudo dentro do sistema, tudo dentro de um equacionamento tecnológico, sem necessidade das tabelas na mão, como sempre foi a prática do mercado. Então eu finalizo hoje agradecendo a vocês as oportunidades que a gente está tendo na difusão de conhecimento ao longo de 2021. Nós estamos quase no final de setembro, 23 de nove de 2021, 23 de nove de 2021, e estamos aí bastante motivados e continuamente trazendo aquilo que a gente propôs lá em janeiro, 1 de 1 de 2021, falando, vamos passar o ano aí pós-pandemia, que a gente achava que o negócio ia ter aquela volta mais rápida, mas afundamos numa segunda onda, mas estamos recuperando, população cada vez mais vacinada. E isso tudo foi em função de vocês derem essa oportunidade, criamos os cursos, né? Agora o Essencial PPV, já são 3 cursos, né? Você tem o Mais Associados, o Atendimento Associado, o Essencial PPV, e vem coisa nova aí em relação aos aspectos financeiros. Isso, o único, exclusivo objetivo de educar o mercado naquilo que a gente tem condição de contribuir, né? Finalizo deixando meu grande abraço e até o próximo vídeo.